Esse vídeo descreve um caso chocante, mesmo para adultos. Se você é uma pessoa sensível, por favor, considere ver algum outro vídeo do canal. Relutei em fazer esse vídeo em função de que, obviamente, será um vídeo inadequado para crianças e mesmo adultos podem se sentir enjoados pelo tema. Porém, acho importante levantar os limites éticos da liberdade que esse caso impõe. E certamente esse caso estica alguns conceitos éticos e morais sobre a liberdade a extremos. Tudo que será dito aqui é público, e muitas das informações saíram até no Jornal Nacional da época. Nem assim deixa de ser um caso absurdamente abjeto. Algo tão absurdamente brutal que nem a lei alemã positivada conseguiu tratar adequadamente. Mesmo quando foi julgado pela lei positivada lá no início dos anos 2000, o caso levou a comoção na Alemanha e no mundo todo. O assassino Armin Meiwes, técnico em informática, morador de uma fazenda no interior da Alemanha, próximo a Rotemburgo, foi condenado a 8 anos de prisão. Porém, é importante notar que tal pena foi imposta a ele contra a letra fria da lei. Se levado em conta a lei alemã da época, que já admitia a eutanásia, ele não teria cometido nenhum crime. Mesmo assim, foi condenado a 8 anos e depois, em sede recursal, condenado à prisão perpétua, de novo sem qualquer previsão legal nesse sentido. Ou seja, mesmo com um recurso fácil de escrever em lei um monte de coisas aleatórias num pedaço de papel, designadas como crimes, que é a receita dos positivistas para resolver os problemas dos limites da convivência humana, nem com essa saída fácil pôde-se resolver esse caso. E, embora esse caso seja realmente único em termos de conhecimento popular, não seria de se estranhar que outros casos similares ou até piores existam por aí, só não foram descobertos. Anarcocapitalistas e libertários sabem que usar leis, coisas aleatórias escritas num papel para ordenar a convivência humana de forma coercitiva, é uma besteira. Mas precisamos ter bastante claro os limites do direito natural. Até onde vai o nosso direito à liberdade, a nossa propriedade sobre o nosso corpo. O caso em si, lógico, é um absurdo completo, mas é bastante útil para estudarmos os limites dos conceitos libertários de propriedade privada e liberdade. Esse é meu último aviso. Vamos tratar do tema logo após a vinheta, e sim, é algo absolutamente abjeto. Se quer se manter feliz e otimista com a espécie humana, por favor, procure outro vídeo. Antes de continuarmos o vídeo, aproveite para curtir e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Qual o crime do canibal de Rotemburgo? No dia 10 de março de 2001, um alemão de nome Armin Meiwes matou outro alemão, Bernd Jungen Brandes, mas não foi uma morte simples. Eles se conheceram em um site da Deep Web chamado Cannibal Café, um fórum da internet que, na tela de entrada, explicitamente disse tratar de um fórum para fantasias sexuais sobre comer carne humana e ser comido. Fantasias apenas, nada de casos reais. No site há fichas para cadastro para quem quer ser comido por outras pessoas, literalmente chamado de cadastro de gado. Se você está interessado em comer alguém, você pode escolher um gado cadastrado no site, conversar com a pessoa, combinar qualquer coisa. Também tem várias receitas para cozinhar carne humana e coisas do tipo. O cara que criou o fórum, um californiano conhecido como Mad Dog, deixa claro na entrada do site que é fantasia, ou seja, as pessoas falam sobre isso, se oferecem como comida, dizem que vão comer as outras, mas é só fantasia sexual. Ok, eu concordo, é degradante e vulgar, mas quem sou eu para julgar as fantasias sexuais de outras pessoas? Sem dúvida alguma, se fica no terreno das ideias, entre adultos maiores de idade plenamente capazes, não há nada de errado aí, liberdade de expressão é absoluta. Mas, nesse caso específico, ou pelo menos não se tem notícia que isso tenha acontecido em outra situação, nesse caso específico, o Bernd, um engenheiro alemão que morava em uma outra cidade, longe da fazenda do Armin, ele se ofereceu como gado nesse site. Os dois conversaram no fórum, Bernd disse que gostaria de ser comido de uma forma muito específica, os dois conversaram e partiram para a realidade. O Bernd deixa claro no fórum seu interesse, ele vai voluntariamente até a casa do Armin, assina uma declaração por escrito de próprio punho dizendo que está de acordo com o que vai acontecer. Tudo isso é registrado em filme. Posteriormente, na condenação judicial de Armin, a acusação alegou que Bernd
teria problemas mentais e, portanto, não poderia consentir com isso, mas o fato é que, antes do ocorrido, não havia nenhum questionamento sobre a capacidade mental da vítima. Conforme combinado no fórum, tomou analgésicos fortes e muito álcool. Armin então decepou o pênis da vítima, que foi cozido e comido por ambos, ou seja, o próprio Bernd também comeu parte de sua carne. Depois disso, ele foi morto e várias partes do corpo dele foram comidas por Armin, com filmagens de todo o processo. Armin chegou a comer um total de 20 quilos de carne de Bernd ao longo de vários dias antes do caso ser descoberto. Bom, como eu avisei, o caso é chocante. Agora, existem alguns temas que podemos usar para exercitar os limites da ética libertária ali. Como explicamos no vídeo, haverá escravidão no Capistrão? Você não pode vender sua liberdade futura, ou seja, não pode se vender como escravo, nem voluntariamente. Mas isso significa que você não pode vender o seu corpo? Onde termina a sua consciência e inicia o seu corpo? Por exemplo, pode uma pessoa consentir em ser ferida, em ter uma parte do seu corpo removida, como no caso o pênis? Em tese, creio que sim. Veja, lógico que eu vou eliminar de cara a possibilidade de uma criança ou uma pessoa que não tenha capacidade mental de tomar tal decisão. Então, tudo que falamos aqui, entenda que considero pessoas plenamente capazes e dentro da expressão da sua vontade livre e desimpedida. Pode um homem de livre e espontânea vontade querer cortar o seu pênis? Lógico que pode, transexuais fazem essa escolha hoje. Existem pessoas que se mutilam para efeito estético, fazendo cirurgias de alteração do nariz, remoção de gordura e outros tipos de coisa que, em última análise, são mutilações. Você pode até entender que pessoas fazem tatuagem, colocam piercing, brincos, enfim, também, de certa forma, estão se mutilando. Você tem o direito de remover, alterar, cortar qualquer parte do seu corpo. Não parece haver qualquer dúvida nesse ponto. Lógico, a pessoa pode se mutilar e pode pagar para outras pessoas fazerem a mutilação nela. Eu entendo que mutilação é um termo forte, a pessoa que se submete a uma mudança de sexo provavelmente não encara isso como uma mutilação, mas o nosso objetivo aqui é justamente explicitar os limites da ética, portanto vamos fazer questão de usar termos fortes sempre que possível. O fato da vítima do canibal de Rotemburgo, o Bernd, autorizar outra pessoa a cortar o próprio pênis, claro, tem conotação sexual. Mas lembre-se, a motivação é irrelevante. Se a pessoa é proprietária do próprio corpo, é seu direito fazer o que quiser, independente da motivação interna dessa pessoa. É tosco e pervertido? Sim, mas não é da minha conta a moral do cara, é o direito dele. Da mesma forma, me parece claro que a parte do corpo removida continua como propriedade da pessoa. Portanto, você pode jogá-la no lixo, pode assá-la, pode comê-la, fica a seu critério. Novamente, é repugnante, mas é direito do cara. Se é seu direito se desfazer de qualquer parte do corpo, evidente que também é seu direito vender tal parte. Entendo que algumas pessoas têm ressalvas quanto ao mercado de órgãos, por alguns motivos que são até razoáveis. Por exemplo, é medo de muita gente que pode haver um aumento de assassinatos para roubar órgãos, ou pais que façam filhos apenas para matá-los e vender seus órgãos. Num estadistão com a saúde paga pelo Estado, também seria um problema que pessoas possam entregar seus órgãos por dinheiro e depois precisar usar a saúde do Estado. Todas essas coisas são terríveis realmente, mas tenha em mente que continuam sendo agressões ao PNA, inclusive à saúde estatal. Por outro lado, um mercado de órgãos, sangue e outros tecidos acabaria quase que imediatamente com as filas de transplante. Tudo se resumiria em pagar o preço do bem escasso, como de resto são tratados todos os demais bens escassos. Mas não estamos fazendo uma análise aqui utilitarista sobre o que seria melhor, mas apenas estabelecendo os limites da ética. Do ponto de vista da ética, o corpo é seu e é seu direito vender um órgão se essa for a sua vontade. Até aqui não me parece haver dúvida significativa. Agora, o seu direito de retirar qualquer parte do corpo inclui o direito de retirar, por exemplo, o coração, de forma que você vai morrer? Você pode vender o seu coração no mercado de órgãos? Minha visão é que isso equivale ao suicídio. Ou, falando de outra forma, a ética libertária admite o suicídio? É seu direito se suicidar? Lógico que se você se suicida, não há muito que possa ser feito nesse caso. Mesmo que eventualmente se considere isso errado, não há como penalizar você, visto que, por definição, a sua vida acabou. Mas queremos entender os limites éticos disso. Suicídio é ético?
Novamente, me parece que, se o corpo é sua propriedade, deveria ser seu direito fazer o que quiser, inclusive causar um ferimento fatal. Mas, considerando que você não pode abrir mão da sua vontade futura, não seria contraditório isso? Afinal, ao acabar com a sua vida, você está automaticamente comprometendo sua vontade futura. A solução para isso é simples. De fato, ao encerrar a sua vida, não há mais vontade futura. Portanto, não se trata de comprometer a sua vontade futura, mas sim de encerrá-la. Essa é a visão libertária acerca do ponto. Mas deve-se cuidar de uma observação que acho válida. Há quem diga que o suicídio fere a ética libertária porque, entre o momento da sua decisão em se matar e a efetivação da morte, você está preso em escravidão. Por exemplo, você decide se matar e salta do alto de um prédio de 20 andares. Enquanto você está caindo, passando lá pelo 10º andar em queda livre, você muda de ideia. Só que não há como voltar atrás, você está preso à sua decisão, você comprometeu a sua liberdade futura. Por um tempo pequeno, é verdade, mas você, de fato, comprometeu a sua vontade futura. Você não pode voltar atrás depois. Portanto, é até razoável considerar o suicídio como algo controversamente antiético. Mas é fácil superar essa controvérsia considerando que o comprometimento da sua vontade é o resultado da lei natural, da lei da gravidade, não de um comando normativo, ou seja, não há ninguém operando a sua vontade contra você, meramente uma lei natural. Portanto, até onde vai o meu entendimento, suicídio não fere a ética libertária. Mas isso nos leva ao dilema seguinte. Uma pessoa pode consentir em ser morta por outra pessoa? A eutanásia é uma situação indefinida no ordenamento positivista de vários países. Se uma pessoa pode se suicidar, não seria óbvio que ela pode também pagar alguém para matá-la? Não é basicamente a mesma coisa? O caso mais comum de eutanásia são pessoas com doenças terminais, câncer que causa muita dor, impede qualquer atividade e é incurável. Doenças degenerativas que provocam sofrimento e não têm como ser curadas. Nessa situação, se a pessoa tivesse capacidade física, ela até pularia do alto de um prédio, mas ela não consegue sequer fazer isso devido à fraqueza. Não seria apenas razoável que ela pague alguém para matá-la? Repare como o pequeno dilema que havíamos levantado antes sobre o suicídio se torna pior aqui. Porque agora não é apenas uma lei natural que aprisiona a sua vontade nos últimos segundos. Agora é um contrato, uma norma contratual. Durante alguns segundos, a sua vontade vai estar na mão de outra pessoa. Suponha que você pague alguém para te matar, mas no momento que a pessoa está executando a ação, você mude de ideia. Por exemplo, para não sofrer com a morte, você recebe uma dose muito alta de calmantes, mas no último momento você muda de ideia. Só que está tão drogado que é incapaz de avisar isso à pessoa que foi contratada por você para te matar. Nesse momento, a pessoa segue com o plano original e, de certa forma, comete um assassinato, porque você literalmente mudou de ideia, só não foi capaz de alertar isso. Repare a diferença para a questão da lei física. Na lei física, se você saltar de um alto de um prédio, a sua vontade não pode ser mudada, mas isso por uma questão física. Agora, no caso da eutanásia, se trata de uma questão contratual. Você pode mudar a sua vontade, mas se não conseguir comunicar a outra pessoa em tempo hábil, você gerou um problema. A outra pessoa vai cometer um assassinato. Pode-se imaginar uma situação ainda pior. Já vimos que a ética libertária impede que a pessoa se venda como escrava, porque ela estaria comprometendo a sua vontade futura. Mas se você vende a possibilidade da pessoa fazer uma lobotomia em você, tirar uma boa parte do seu cérebro consciente, de forma que o seu corpo se torne um vegetal sem vontade alguma, sem nenhuma capacidade cognitiva, embora, em tese, ainda vivo. O cérebro é seu, certo? Você tem esse direito, já estabelecemos isso no caso da mutilação. Nesse caso, porém, é possível que caia no caso da incapacidade simples, ou seja, a pessoa não poderia tomar qualquer decisão por você, apenas decisões que vão no seu interesse. Como falamos no vídeo sobre maioridade, visto que, mesmo sem ter capacidade cognitiva, você continua sendo um indivíduo da espécie humana e, por conseguinte, mantém a autopropriedade do seu corpo. Não vou dizer que sei a resposta final para isso. A eutanásia me parece bastante razoável, mas a implicação da vida ficar à mercê de outra pessoa, mesmo que por um pequeno espaço de tempo, pode sim ferir a ética libertária. Minha sugestão, baseada apenas em bom senso e, portanto, sem embasamento firme,
é que isso seria legítimo apenas se o contrato estipulasse claramente que o objetivo é a morte, define a forma como a morte deve acontecer, o tempo máximo para a morte completa e a forma de dispor do corpo posteriormente. Dessa forma, o carrasco, ou o médico, como preferir chamar, que irá realizar a eutanásia, não pode tomar nenhuma decisão por você. Todas as decisões foram tomadas por você já, e ele está apenas executando tal ordem. Qualquer descumprimento desse contrato, lógico, ele se torna um assassino, punível conforme as demais formas de punição à violação do PNA. Esse tipo de contrato permite também a venda de um órgão vital. Por que alguém venderia o coração, sabendo que jamais poderia usufruir do valor recebido? Não cabe aqui a avaliação de motivos. Do ponto de vista da ética, motivos são irrelevantes. Mas consigo ver situações em que pode ser sim no interesse da pessoa. Uma pessoa pode vender a sua vida, por exemplo, para garantir um valor para os filhos. De qualquer forma, me parece razoável a venda da vida. Se você pode descartar a sua vida, você pode vendê-la. Ressaltando que não se pode vender contra a vontade futura, ou seja, você não pode fazer hoje um contrato se comprometendo a se suicidar ou a morrer em um ano. Pelo menos não pode assinar tal contrato sem uma cláusula de saída, sem poder no meio do caminho mudar de ideia. Mas note que, no caso do canibal de Rotemburgo, trata-se, em último caso, de uma forma de eutanásia. A vítima sabia que ia morrer no processo. Fez um contrato estipulando exatamente como isso seria feito e o que seria feito do seu corpo. O canibal, de fato, se ateve ao que foi combinado, se tornando meramente um executor da vontade expressa pela vítima. Cabe, mais uma vez aqui, a observação que a motivação para um ato é irrelevante perante a ética. Ou Bernd tinha propriedade sobre seu corpo e poderia fazer isso, ou ele não tinha propriedade sobre seu corpo. A ética diz que propriedade é controle absoluto de recurso escasso. Não existe controle absoluto se você tem que justificar uma decisão para definir a validade dela. Portanto, por mais que os motivos sejam tenebrosos, pervertidos, eram os motivos dele, e não me parece que houve qualquer quebra de ética neste ponto. Isso leva a mais um questionamento. Após matar a vítima, o canibal comeu parte da carne dessa. Uma pessoa, depois de morta, a quem pertence o seu corpo? Não resta nenhuma dúvida na ética libertária de que o corpo pertence à pessoa, é propriedade privada desta. A ética argumentativa de Hoppe define esse ponto de forma cristalina, sem qualquer possibilidade de dúvidas. No momento que estabelecemos a existência de uma ética libertária, o primeiro ponto obrigatório, indiscutível, é a propriedade do indivíduo sobre o próprio corpo. Se você ainda não sabe por quê, veja o vídeo sobre ética argumentativa. Mas, por óbvio, no momento que morremos, o indivíduo, como ser capaz de argumentar, deixa de existir. Porém, o corpo material, carne, sangue, ossos, etc., ainda existe por mais um tempo. De quem é a propriedade do corpo nesse caso? A resposta mais simples, claro, é que o corpo, como qualquer objeto abandonado pelo dono anterior, está disponível para apropriação original. Na ausência de uma definição contratual acerca da propriedade sobre o corpo, de um contrato explícito assinado pela pessoa sobre a propriedade do corpo dela após a morte, não há como, dentro da ética libertária, definir outra posição que não seja de objeto abandonado. O primeiro que fizer uso desse objeto se torna seu dono. O caso aqui é similar à herança. É direito de toda pessoa dispor do seu patrimônio da forma que achar melhor no caso da sua morte. O contrato de herança, que ainda vou fazer um vídeo detalhando esse ponto, quando eu fizer o vídeo eu coloco o link aqui, é um contrato condicional ao falecimento da pessoa, em que ela determina quem serão os proprietários dos seus bens nesse caso. É muito importante notar que não dá para derivar esse tipo de contrato da ética libertária a priorística, posto que ter um filho não implica em nenhum tipo de contrato, ou seja, nenhuma obrigação em relação a esse filho. Porém, se observarmos o assunto sobre a ética jusnatural, ou seja, se você considerar os costumes de todas as culturas, de todos os países, pode-se facilmente derivar que, na ausência de um contrato expresso, presume-se que o patrimônio de uma pessoa passa a seus filhos. Assim, embora seja questionável se isso faz parte da ética libertária, ou é apenas uma parte bastante comum da moral, pode-se inferir que, na ausência de contrato expresso, a maior parte dos tribunais privados e empresas de segurança
vão considerar o direito de herança para os filhos. O corpo da pessoa faz parte do patrimônio que deixa para esses filhos, portanto, parece claro que, junto com os outros bens, no momento da morte, o seu corpo passa a pertencer a seus filhos. Repare como a questão jusnatural do direito da herança dos filhos é um fato. É assim que quase a totalidade das comunidades consideram. Mas saindo da relação pai-filho, a coisa fica mais complicada. Se a pessoa é casada, parte do patrimônio vai para a esposa ou esposo? Ou parte vai só para os filhos? E se a pessoa não é casada nem tem filhos? Por exemplo, a vítima do caso do canibal de Rotemburgo era solteiro sem filhos. A única forma absolutamente segura em uma sociedade libertária de tratar a questão é por meio de um contrato de herança explícito. A menos que você tenha explicitamente definido em um contrato de herança, sempre há o risco da propriedade ser questionada na justiça privada no caso da sua morte. Mas aqui entra um outro ponto. Suponha que a pessoa invade uma propriedade e mata o proprietário. Está claro que ela feriu o PNA, que a aquisição da propriedade é ilegítima. De fato, os herdeiros desse proprietário devem entrar com uma ação para obter de volta aquela propriedade. Mas imagina a situação em que a vítima não deixou o contrato de herança e não tem nenhum familiar vivo, não tem filhos, não tem parentes, ninguém próximo. Então, de quem é essa propriedade? Novamente, não vou dizer que tenho a resposta para isso. Me parece apenas razoável que a aquisição inválida significa que a propriedade pertence a quem quiser se apropriar dela depois, ou seja, não havendo herdeiros claros, qualquer outra pessoa no mundo que queira se apropriar daquela terra, menos a pessoa que usou violência para isso, tem direito a se apropriar da terra. Mas isso é algo que não se deriva diretamente da ética, certamente é um ponto em aberto. E nem precisamos chegar nele para o caso do canibal de Rotemburgo, porque claramente havia um contrato em que a vítima estipulava que o canibal teria propriedade sobre o seu corpo. Havia até a estipulação que ele deveria mesmo ser usado para alimentação. A conclusão final é que, embora o caso seja absolutamente chocante, pervertido e de fato nojento, não há qualquer quebra da ética libertária aí. Certamente a questão moral é prevalente. Em nossa sociedade, nossa cultura local, o ato todo foi claramente errado, mas não há ponto algum que se possa indicar quebra da ética libertária. É importante perceber que existem milhares de detalhes que precisam ser avaliados. Como ter certeza que o contrato não foi feito sob coação? Será que o canibal não obrigou a vítima a assinar o contrato? Será que a vítima não tinha realmente doença mental, como foi alegado? O direito não é uma disciplina simples. A ética libertária certamente será a base da legislação jusnaturalista que irá guiar a sociedade sem Estado. Mas ela é apenas a base. Um conjunto de outras regras, jurisprudências, contratos voluntários com empresas de segurança, uma série de outros aspectos serão cruciais para garantir a convivência pacífica entre todos. Mas lembre-se, por mais que possam existir falhas nesses pontos, é impossível ser pior que um grupo de pessoas definindo essas regras aleatoriamente, como temos hoje no Estadistão. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.